Para o Rio TV, connosco temos o Pedro Pinto, treinador do Amarante Futebol Clube, Campeonato Nacional Séniores Série B, arranque oficial da época. Pedro, o que é que espera para este início de época? Bom, eu acho que aquilo que todos esperamos é que possamos dar continuidade ao bom trabalho que desenvolvemos na época passada, criar condições para potenciar ainda mais estes jovens que temos no plantel, criar uma equipa capaz e competitiva, sabendo que a série também é muito competitiva, com o objetivo da manutenção sempre na nossa mente. A nível de contratações, muitas caras novas ou continuam transitões da época passada? Bom, em virtude da boa época que realizámos no ano passado, conseguimos, e bem, fixar um núcleo duro daquilo que era a base da equipa do ano passado. Fizemos pequenos ajustes em posições que entendíamos que eram necessárias, e estamos a falar de 4 jogadores que entraram, ainda podem entrar mais 1 ou 2, mas penso que no momento, para começarmos os nossos trabalhos, que estamos com um plantel bastante equilibrado. Muitos jogadores naturais de Amarante? Sim, estaremos a falar de 50% pelo menos. Muita gente também a subir dos júniores para os séniores. O Pedro vai aproveitar o que nós temos de bom nos júniores? O objetivo passa a médio e longo prazo que esse aproveitamento seja efetivo, ou seja, que os miúdos possam ter realmente tempo de jogo, mas para isso é preciso que esta fase também de adaptação, de transição dos júniores para séniores, tenham tempo para fazer durante esta época desportiva, que sejam capazes também de aprender, entender aquilo que é o jogo nos séniores, e depois, surgindo as oportunidades, eles sendo capazes, não há problema nenhum em integrá-los e dar minutos e quem sabe até titularidade. Pedro, agora para os sócios e simpatizantes do Amarante Futebol Clube, uma palavra. Acima de tudo, eu falo primeiro como sócio, é que venham apoiar, os sócios venham apoiar a equipa à semelhança daquilo que aconteceu no ano passado, e que em muitos jogos foram fundamentais o apoio deles à equipa, sentiram também que dentro de campo os jogadores eram capazes e que davam uma resposta muito positiva, e eu, sendo sócio do Amarante Futebol Clube, gostava de voltar ao estádio e poder ver uma equipa que se exibisse nos mesmos moldes daquilo que aconteceu na época 2013-2014. Nós, como treinador, aquilo que eu tenho para dizer é que o nosso trabalho, a nossa competência, o nosso grau de exigência também vai se manter. Vamos procurar até subir o patamar da exigência nesta equipa, potenciar os jogadores perto do seu limite, no sentido de estarmos à altura daquilo que vai ser o nosso campeonato desta época. Portanto, eu como treinador é isso que eu posso prometer, é muito trabalho e muita dedicação. Conhecidos que já são os adversários, há muitas equipas, aqui à volta de Amarante facilita as deslocações a nível logística? Ao nível da logística, em relação ao ano anterior, altera a questão de não haver idas às ilhas. De resto, as distâncias estão mais ou menos equitativas. Aquilo que eu vejo que é o grande upgrade para esta época são efetivamente o nível das equipas, a qualidade teórica neste momento, não é? Que as equipas têm, e que também vai fazer o nosso clube crescer, não é? Porque vamos ter que competir com eles e vamos ter que competir para ganhar. Não vamos ser nenhum bombo da festa, não queremos isso, não vamos ser isso, mas eu penso que estar nesta série é o passo indicado para o Amarante Futebol Clube, para a sua progressão. António Duarte, presidente do Amarante Futebol Clube, satisfeito com o plantel para esta época? Antes de mais, quero agradecer a vossa presença aqui no nosso espaço desportivo, à Rio TV, e em relação à questão que me coloca, evidentemente que dentro dos nossos condicionalismos no campeonato que vamos disputar, temos um plantel que me satisfaz e que é capaz de dar resposta à época que vamos ter pela frente, que se adivinha muito competitiva e difícil. Ainda em negociações com algum jogador, assim, de última hora? Nós já dissemos desde a primeira hora que o plantel não se encontrava fechado, mas nesta altura, para fechar e sem grandes pressas, grandes pressões, grandes obsessões, tudo aponta para que fique fechado com um homem de centro de terreno chamado ponta de lança. É difícil gerir um orçamento para uma época que se já iniciar? Cada vez mais difícil, olhando à conjuntura que vivemos, a situação que o país atravessa, naturalmente que ao nível de receitas as coisas ficam piores, não é? Diminuem, e as despesas são sempre as mesmas, e é nesse campo que nós temos que, ao máximo, como se costuma dizer,
cortar gorduras, de forma a que possamos honrar os nossos compromissos com os ativos que temos no clube, o que é, de certo modo, difícil, não é? Mas conta com o apoio de algumas empresas amarantinas? Com certeza, o Amarante Futebol Clube vive essencialmente do apoio da autarquia, vive essencialmente dos patrocinadores, neste caso empresas, dos nossos associados e das receitas de jogos. Basicamente esse é o grande bolo que vai alimentando todo o plantel, toda a estrutura do clube durante a época. Prevê-se que esta época vai ser mais difícil ainda. O objetivo principal passa pela manutenção? O objetivo do Amarante, o principal, e mentir-lhe se dissesse o contrário, passa pela manutenção. Evidentemente que nós vamos disputar este campeonato jogo a jogo e depois, quando está cá em cima, sabe bem, não é? Depende, vamos lá ver o que é que vai dar, o que é que vão dar as primeiras jornadas. Para esta época, está em articulação com o Celuricense. Como é que funciona essa articulação? Sim, isso é um trabalho sustentado que temos vindo a fazer, os contactos neste caso, com os dirigentes do Celuricense, que vão disputar um campeonato também difícil, que é o campeonato de elite de acesso aos nacionais da AFE de Braga. É um campeonato em que é importante porque não é permitido que se entre em competição em campos os chamados pelados, tem que ser tudo relevado, e nessa medida, dado que é um clube próximo, um clube com quem temos as melhores relações e um clube que pode dar competição aos nossos atletas, aos mais jovens, achámos por bem, como já disse atrás, com a relação que temos positiva com o Celurico, de ter lá a rodar jogadores nossos e naturalmente durante a época iremos estar atentos, porque quem sabe para o ano, alguns deles, nem todos, mas poderão regressar ao clube e também ao mesmo tempo o Celurico penso que beneficia disso porque tem no seus quadros jogadores já com alguma experiência. Estou-me a lembrar de dois ou três, neste caso o Nuno Cerqueira e o Casinhas, que há 2 ou 3 anos são jogadores séniores do Amarante e que naturalmente vão dar algum apor ao Celuricense. Sendo que os amarantinos estão com a equipa? Os amarantinos estão com a equipa, os amarantinos é gente que gosta de futebol, eu isso não ponho em dúvida. Agora, o que temos que perceber é que, pronto, a vida está conforme está. Acredito que a grande maioria das pessoas hoje se tenha retirado um pouco de futebol, que penso que as razões principais prendem-se com questões de ordem financeira. Uma última palavra para os sócios e simpatizantes do Amarante Futebol Clube. É que apoiem o clube o mais possível, porque este clube, a medida deste clube é esta: ele só será cada vez mais forte se aumentar o número dos associados, se aumentarem o número de pessoas que ajudem o clube. Quando acontece o contrário, temos o definhamento, como é evidente, não é? E é isto que nós não queremos inverter e queremos este clube cada vez mais forte, uma vez que agora dispomos de melhores condições ao nível físico e também ao nível de recursos humanos. Eu penso que é uma espécie de um virar de página do nosso clube, e quando falo nisso falo desde os séniores à nossa formação, que tem a tradição que tem, e queríamos ver se fazíamos uma época pela positiva este ano.